Sexta sessão extraordinária da oitava legislatura, realizada no dia 14 de julho de 2025. Solicito ao primeiro secretário que faça a chamada dos senhores vereadores. Chamados vereadores, sessão plenária, sexta, sessão extraordinária, oitava legislatura, 14/7/2025. Luiz Soares Azevedo. Presente. Somente. Bruno Souto Bonato. Presente. Francisco Souza Melo. Presente. Júlio César Carvalho Vieira Júnior, presente. Leandro Nascimento da Silva. Presente. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva. Presente. Luiz Alvino de Souza Neto. Presente. Marcelo Bem-vindo Fonseca Soares. Presente. Rodivaldo da Silva. Presente. Tertuliano da Paixão Neto. Presente. Acordo regimental, presidente. Havendo coro regimental, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Solicito ao primeiro secretário que conceda a leitura da ordem do dia. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Comissão de Finanças e Orçamento, parecer conjunto, número 019/2025, referente ao projeto de lei número 025/2025, autoridades do Poder Legislativo, assunto que acrescenta o artigo 129A, Lei Orgânica do Município de Pacaraima, para instituir o orçamento impositivo e dispor sobre a execução orçamentária e financeira da programação, incluída individuais, por emendas do Poder Legislativo Municipal à Lei Orçamentária Anual. Autor Legislativo, vereador Marcelo Bem-vindo, PDT. Relator, vereador Marcelo Bem-vindo. Relator, vereador Tertuliano Paixão Neto. Parecer conjunto, Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento. Relatório. Para ser lido no estado de expediente, a seguida foi distribuída em aviso aos senhores vereadores e encaminhada às comissões para análise e parecer, conforme o preceito do regime interno desta Casa de Leis. Designados os relatores do projeto epígrafado, coube-nos a tarefa de propor este relatório sobre a matéria, cuja estrutura trata dos aspectos do projeto de lei número 085/2025, que acrescenta o artigo 129A, a Lei Orgânica do Município de Pacaraima, para instituir o orçamento impositivo e dispor sobre a execução orçamentária e financeira da programação, incluindo individuais, por emendas do Poder Legislativo Municipal, à Lei Orçamentária Anual. Autoridade Legislativo, o projeto de lei municipal, objeto de análise na presente manifestação. Breve relatório. Trata-se de pedido de parecer jurídico solicitado pelo Gabinete da Câmara Municipal de Pacaraima acerca da legalidade do projeto de lei 025/2025, que tem como objeto a emenda à Lei Orgânica Municipal, acrescendo o referido texto do artigo 129A, que trata das chamadas emendas individuais e positivas. Artigo 129A. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações, incluídas por emendas individuais dos vereadores ao projeto de lei orçamentária anual, observado o disposto nos parágrafos 9º, 10º e 11 do artigo 166 da Constituição Federal. É o relatório. Na análise jurídica, inicialmente cumpre destacar que a Constituição Federal de 88, em seu artigo 30, incisos 1 e 2, reza que: artigo 30 compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local. 2. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber. Inicialmente cumpre destacar que a Constituição Federal de 88, em seu artigo 30, incisos 1 e 2, reza que: artigo 30, compete aos municípios: 1. Legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação federal e estadual no que couber. No caso, cabe destacar que o projeto de lei busca fazer emenda ao texto da Lei Orgânica Municipal, acrescendo o artigo 129A, trazendo as chamadas emendas impositivas ao projeto de lei orçamentário anual. Sem maiores delongas, cinge-se a dúvida acerca da legalidade do referido projeto, pois a Constituição Federal de 88, ao prever a referida imposição,
no artigo 166, parágrafo 9º, tipifica apenas a sua obrigatoriedade para a União. Todavia, tal disposição deve ser aplicada com base no princípio da simetria, ou seja, sob observância de caráter obrigatório pelos demais entes, ou seja, Estado, Distrito Federal e municípios. Diversos são os entendimentos jurisprudentes abaixo colacionados, onde a mudança à lei orgânica para fim de previsão de emenda impositiva. Vejamos: ação direta de inconstitucionalidade, município de Santo Antônio da Patrulha, emendas individuais do Legislativo Municipal em lei orçamentária anual, emenda constitucional número 86 de 2015, não há falar em irregularidade na representação do prefeito, uma vez que eles têm capacidade processual para a procuração direta de constitucionalidade, nos termos do artigo 95, parágrafo 2º e 35, inciso 3º da Constituição Estadual. Preliminar da extinção rejeitada. O artigo 93A, a seus parágrafos 1º, 2º e 3º da Lei Orgânica Municipal do Santo Antônio da Patrulha, praticamente reproduz o disposto no artigo 166 da Constituição Federal. Não há inconstitucionalidade a ser declarada, já que a lei orgânica discutida atendeu ao princípio da simetria, a teor do disposto do artigo 9º, caput da Constituição Estadual. O parágrafo 4º do artigo 93A da Lei Orgânica Municipal de Santo Antônio da Patrulha viola o artigo 22, item 1 da Constituição Federal e o enunciado da súmula número 27722 do STF, em razão de ser de competência privativa da União legislar sobre matéria penal, bem como definir os crimes de responsabilidade. Preliminar rejeitada. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente unânime. Ação direta de inconstitucionalidade número 7.700.6721.4627. Tribunal Pleno, Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul. Relator Gelson Rome. Estoque, julgado em 1 de 8 de 2016. Ação direta de inconstitucionalidade, artigo 110, da Lei Orgânica do município de Uberaba, orçamento impositivo, princípio da separação dos poderes, emenda individual, reserva, emenda constitucional, número 86 de 2015, previsão em lei orgânica, possibilidade, simetria constitucional, emenda individual, princípio da impessoalidade, paridade de armas, infração política administrativa, percentual de emenda impositiva, 1,2%, 1,2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior e inconstitucionalidade parcial. Em face da emenda constitucional número 86 de 2015, é constitucional a previsão no artigo 110A da Lei Orgânica do município de Uberaba, no tocante à obrigatoriedade de cumprimento orçamentário das emendas legislativas individuais com caráter impositivo, desde que observado o limite percentual autorizado pelo artigo 166, parágrafos 9º e 11º da Constituição da República, com redação dada pela referida emenda constitucional. 2. A definição dos crimes de responsabilidade e a edição das respectivas normas do processo de julgamento dos agentes políticos municipais são de competência legislativa privativa da União, súmula vinculante número 46 do Supremo Tribunal Federal, no TJ de Minas Gerais. Ação direta de inconstitucionalidade. Relator Edgar de Pena Amorim, data de julgamento 14 de 2019, data de publicação 23 de 2019. Ação direta de inconstitucionalidade, Lei Orgânica Municipal, emenda individual, execução obrigatória, violação ao princípio da separação dos poderes, inocorrência, adequação à emenda constitucional número 86 de 2015, simetria. O dispositivo inserido em Lei Orgânica Municipal, determinando a execução orçamentária obrigatória de emendas individuais ao projeto de lei orçamentária, não seja violação ao preceito da separação dos poderes, tratando-se de norma reproduzida no texto constitucional vigente, em atenção ao princípio da simetria, por se tratar de limitações ao poder de instauração do processo legislativo, as hipóteses previstas no texto constitucional devem ser interpretadas restritivamente. TJ, Mato Grosso, ação direta de constitucionalidade. Relator Estevão, do Chess, data de julgamento 15 de 2 de 2019, data de publicação 26 de 2 de 2019. Ação direta de constitucionalidade, lei orgânica do município de Viana, orçamento impositivo,
possibilidade de emendas parlamentares individuais aos projetos de leis orçamentárias com força de execução impositiva, limite às emendas individuais, representação de constitucionalidade julgada improcedente. O orçamento sempre foi considerado meramente autorizado, haja vista que a atividade parlamentar de emenda dos projetos que propunham matéria orçamentária nunca tivera o condão de constranger o chefe do Executivo a cumprir as mudanças apostas ao projeto inicial no momento de execução. 2. É bem verdade, por outro lado, que a Constituição, desde sua redação originária, assegurou ao Poder Legislativo a prerrogativa de participativamente na formatação do orçamento, atribuindo-lhe de modo concorrente com o Poder Executivo a competência para definir a política orçamentária. A teor do que prescreve o inciso 2 do artigo 48, parágrafo 2º do artigo 57, a linha D do inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 62, artigo 70, inciso 23º do artigo 84, os quais possuem aplicação simétrica aos demais entes federados. 3. O produto dessa participação parlamentar nunca se revestiu de garantia e observância do conteúdo emendado, já que a lei orçamentária sempre impediu fossem realizadas despesas sem a respectiva dotação orçamentária. Artigo 167 da Constituição Federal. 4. Esse cenário, todavia, foi parcialmente alterado pela emenda constitucional número 85/2015, tendo em vista que, ao acrescentar parágrafos ao artigo 166, definiu que parte das emendas parlamentares individuais apostas à lei orçamentária serão de execução obrigatória pelo chefe do Poder Executivo. 5. Com isso, o orçamento ganha contornos de lei em sentido material, capaz de ensejar a formação de direito subjetivo à execução orçamentária na parte tornada impositiva. 6. Tal medida, inclusive, é reverenciada pela doutrina especializada na medida em que a participação mais efetiva do Parlamento na elaboração e execução do orçamento público, sobretudo em vista de sua composição heterogênea, permite discussão mais ampla, de forma a conciliar os interesses divergentes dos vários grupos da sociedade, levando em conta diversas perspectivas política, econômica, programática, gerencial e financeira. Reformular o próprio conteúdo do princípio da separação de poderes, já que a forma com que os poderes executivo e legislativo se relacionavam no processo de composição da estrutura orçamentária agora é significativamente alterada. 8. Considerando que o aludido princípio que traduz norma de caráter transitivo, o inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal, deve necessariamente ser observado pelos demais entes federados por força da simetria ou parametricidade, e surge juridicamente lúcida a conclusão de que a previsão do orçamento impositivo da Constituição Federal serve de fundamento de validade para a definição do conteúdo das leis orçamentárias de todo o país. 9. Não há, nesse aspecto, como acolher até de inconstitucionalidade da novel redação do parágrafo 8 ao artigo 3º da Lei Orgânica do Município de Viana, pois a previsão do orçamento impositivo na Constituição Federal serve de fundamento de validade para a definição de conteúdo das leis orçamentárias de todo o país. Não foi tratada especificamente matéria orçamentária, tampouco houve invasão à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo, tendo apenas se redefinido, por força da obrigatoriedade de simetria com a Constituição da República, a atuação parlamentar no âmbito do processo de elaboração e execução do orçamento público. 10. A deflagração dos projetos de lei orçamentários continuam destarte a cargo do chefe do Executivo, ao passo que os parlamentares ficam resguardados o direito de emendá-los de acordo com novos parâmetros impostos constitucionalmente. 11. Representação de constitucionalidade julgada improcedente. Acordo egrégio Tribunal Pleno em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado à unanimidade, julgar improcedente a representação de inconstitucionalidade para declarar constitucional o parágrafo 8º do artigo 3º da Lei Orgânica Municipal de Viana. Vitória, 7 de junho de 2018, desembargador, presidente desembargador, relator, TJ, Espírito Santo,
Ação de anticonstitucionalidade, relator José Paulo Calmo Nogueira da Gama, data de julgamento 7/6/2018, Tribunal Pleno, data de publicação 26/6/2018. Assim, tendo em vista que a referida emenda à lei orgânica observou o limite constitucional, verifica-se a legalidade do projeto de lei em tela. Noutro giro, apenas para fins de alerta, devo o Legislativo atentar-se para as regras previstas no artigo 53, inciso 1, parágrafo único. Vejamos, artigo 53. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta, inciso 1º, ou 1, de 1/3 dos membros da Câmara Municipal, parágrafo único. A proposta de emenda à lei orgânica municipal será discutida e votada em 2 turnos de discussão e votação, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Para conclusão, diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei número 24/2025, autoria do Legislativo, o qual, como visto ao norte, que acrescenta o artigo 129A, lei orgânica do município de Pacaraima, para instituir o orçamento impositivo e dispor sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída individuais por emendas do Poder Legislativo Municipal à lei orçamentária anual. É o parecer se for necessária deliberação por parte dos vereadores e das comissões, assim como do plenário desta Casa Legislativa. Francisco Fernando de Souza, em Pacaraima, 11 de julho de 2025, é o relatório. Parecer do relator, vereador Marcelo Benedito Fonseca Soares. Relator, vereador Tertúlio da Paixão Neto. Em discussão. Meu secretário aí, faltou ler os votos com os relatores, tá? Do vereador Leandro Rodrigues Oliveira, vereador Luiz Soares Azevedo, vereador Júnior César Carvalho de Oliveira Júnior e vereador Luiz Almeida de Souza Neto nas comissões. Apenas usar a palavra, presidente, para parabenizar os 2 relatores, vereador Marcelo Bem-vindo e vereador Tertuliano, pelo excelente parecer, e parabenizar também aqui a assessoria jurídica da casa, a nossa assessora jurídica Oliveira, pela fundamentação do parecer, muito brilhante. É tudo. Encerrar a discussão, a votação ao parecer, solicitado pelo secretário que proceda com a chamada nominal dos seus vereadores e a anotação dos votos. Foi a votação do parecer conjunto número 19/2025 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e Comissão de Finanças e Orçamento referente ao projeto de lei número 25/2025, que acrescenta o artigo 129A, lei orgânica do município de Pacaraima, para instituir o orçamento impositivo e dispor sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída individuais por emendas do Poder Legislativo Municipal à lei orçamentária anual. Autoria mesa diretora. A Luiz Soares Azevedo, sim, não, abstenção? Sim. Bruno Socorro Bonato, sim, não, abstenção? Sim. Francisco Júlio César Carvalho Júnior, sim, não, abstenção? Sim. Leandro Nascimento da Silva, sim, não, abstenção? Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sim, não, abstenção? Sim. Luiz Almeida de Souza Neto, sim, não, abstenção? Sim. Marcelo Bem-vindo Fonseca Soares, sim, não, abstenção? Sim. Vladimir da Silva, sim, não, abstenção? Sim. Tertúlio da Paixão Neto, sim, não, abstenção? Sim. Aprovado o parecer, presidente, com 9 votos favoráveis. Segunda discussão e votação do projeto de lei 025/2025, que acrescenta o artigo 129A da lei orgânica do município de Pacaraima para instituir o orçamento impositivo e dispor sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluindo individuais por emendas do Poder Legislativo Municipal à lei orçamentária anual. Autoria mesa diretora. Em discussão. Encerrar a discussão e votação do projeto, solicita ao primeiro secretário que proceda com a chamada nominal dos seus vereadores e a anotação dos votos. Foi votação do projeto. Projeto de lei número 025/2025, que acrescenta o artigo 129A, lei orgânica do município de Pacaraima, para instituir o orçamento impositivo e dispor sobre a execução orçamentária e financeira da programação incluída
individuais por emendas do Poder Legislativo Municipal, a Lei Orçamentária Anual. Autoria, mesa diretora, Aloysio Soares Azevedo, sim ou abstenção? Sim. Bruno Sotomayor Bonato, sim ou abstenção? Sim. Júlio César Carvalho Oliveira Júnior, sim ou abstenção? Sim. Leandro Nascimento da Silva, sim ou abstenção? Sim. Leandro Rodrigues Oliveira da Silva, sim ou abstenção? Sim. Luiz Alvino de Souza Neto, sim ou abstenção? Sim. Marcelo Bem-vindo Fonseca Soares, sim ou abstenção? Sim. Rodivaldo da Silva, sim ou abstenção? Sim. Tertulino Naldo Apaixonado, sim ou abstenção? Sim. Aprovado o projeto, presidente, com 9 votos favoráveis. Então pronto, aí foi aprovado, né, o projeto de lei das emendas impositivas. Concedo a palavra por 5 minutos aos vereadores que se encontram devidamente inscritos para fazer uso dela. Vereador Aloysio. Bom dia a todos. Em nome do presidente, vereador Melo, saúdo todos os colegas e parabenizar a mesa pelo projeto e os colegas que tudo foi de acordo. Eu quero agradecer a presença aqui dos funcionários, de todos. Quero agradecer aqui o vereador Leandro Rodrigues, Leandro Sumu, pela festa, pelo arraial. A gente foi lá, muito bom, recepção boa. E dizer que estamos aqui, tudo aquilo que expor da nossa Câmara, do nosso gabinete, estamos à disposição do povo e dos colegas da casa. Tenho dito que todos os projetos, foi bom, para o município, de qualquer colega, conte com o meu apoio, sempre. Muito obrigado. Leandro Silva. Bom dia a todos. Quero aqui parabenizar a Câmara por esse projeto de muita importância para o nosso município. A gente, enquanto vereador, sabe da necessidade, tendo, vereadora Bruna, esse poder de emenda, a gente vai saber onde locar com todo carinho e sabendo que vai ser bom para os nossos munícipes. Muito obrigado a todos, Deus abençoe vocês. Leandro Sumu. Bom dia a todos. Primeiramente agradecer a Deus por mais essa oportunidade, parabenizar a todos os nossos colegas por esse projeto de grande importância, não só para nós, mas como para os munícipes. E mais uma vez aqui reforço o nosso compromisso dessa casa, com a nossa população. Quero aproveitar o momento também para parabenizar a todos que tiveram envolvidos em relação ao arraial lá da comunidade Surmon, da Escola Rosário Nascimento e Freitas e da Escola Puxal Silvestre Mestrias. Um grande evento, todos de parabéns, que essa união continue, e sempre. E quero agradecer também a todos aqueles que contribuíram para que aquele arraial ali acontecesse. Agradecer ao nosso prefeito pelo apoio, pela parceria, agradecer ao meu amigo Aloysio, seu deputado, que contribuiu, e todos aqueles que ajudaram, os nossos companheiros aqui, que deram a força. E quero também agradecer a todos aqueles que me deram a força, em relação à rifa da minha filha. Tá bom? Muito obrigado. E fique com Deus. Vereador Luiz Alvino. Agradecer a Deus a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos nessa casa. Quero parabenizar a egressa mesa diretora com todos os nossos edis pelos 6 meses de gestão dessa legislatura. Dizer que nesses 6 meses eu que acompanho as legislaturas desde o início do nosso município, desde a primeira legislatura, eu vejo que essa legislatura está traçando uma forma diferente de fazer legislatura, tal qual hoje a gente aprova um projeto de suma importância para o legislativo, depois de 7 legislaturas a gente está conseguindo hoje aprovar um projeto que
vai transformar a forma do legislador fazer política no nosso município, a importância. Então, quero parabenizar o vereador Leandro Surumum e toda a equipe da Câmara que estiveram lá no festejo de Surumum, um brilhante festejo. Quero aqui dar uns parabéns especial ao professor Heraldo, vereador dessa casa, e a sua esposa, a professora Messiane, e os parceiros da Escola Cícero Oliveira Neto que estão nos Jogos Escolares. Das 4 finais, nós temos 3 finalistas no futsal, equipes que brilharam também no handebol e no badminton. Então, quero fazer uma dedicação especial na minha fala aqui a esses profissionais que se dedicam muito. Eu estive lá, então eu vejo a responsabilidade e o comprometimento desses profissionais. O vereador Heraldo está sendo um guerreiro lá em conduzir toda essa equipe, e a Escola Cícero Oliveira Neto está de parabéns, né? Nós vamos ter 3 finalistas que vão nos representar lá na capital, e com certeza a gente vai ter alguma equipe que vai nos representar no JEBs esse ano também. É tudo. Também aqui eu quero parabenizar lá o Surumum, né? Eu vi as fotos lá, você dança gostoso lá, né? Eu vi você dança lá, você é a minha parceira, minha amiga ali, né? Tá vendo? Parabenizar o Surumum, né? O Surumum sempre vem destacando nas suas festas, nos seus eventos, né? Os patrocinadores. E também eu poderia deixar aqui e falar um pouco do Heraldo, né, professor Luiz? Eu estive lá, fui lá assistir um jogo lá dos meninos, né, e eu vejo o empenho do Heraldo ali junto àqueles adolescentes, né, que a gente vê o esforço do Heraldo, né. Então eu acredito que pra caralho a gente tem que fortalecer mais o nosso esporte, né. A gente vê que Pacaraima, ele é um município, o esporte é meio esquecido nele, né. Eu vejo o Heraldo, a sua esposa, a professora Messiane, imbuída nessa missão, né? Sempre está à frente do esporte aqui de Pacaraima. Então a gente pede mais valorização dos nossos atletas, né? Eu vi lá disputando com escola de alto nível, vereador Luiz, né? E os meninos lá, eles não foram para brincar, eles foram para jogar, né? E lá eu vi lá os meninos jogam bem, né? Tem futuro. O professor Heraldo, o vereador Heraldo, ele cobra, e é um cara, ele e a esposa dele são muito dedicados. Então eu quero aqui parabenizar o Heraldo, a professora Messiane, enfim, aquela escola Cícero Oliveira Neto, né, como todos. Não havendo mais questões a tratar, encerrarei a presente sessão. Está encerrada.